Divórcio, eu sei, esse tema gera várias complicações e principalmente gera dúvidas jurídicas. Muita gente me procura no escritório com várias questões, perguntando, doutor, quando pode, o que pode, de que forma, qual que é o melhor caminho? Calma, se você está pensando em divorciar, se esse é o seu caso, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar praticamente um passo a passo o melhor caminho que você deve tomar no seu caso concreto. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir aquele favor de sempre de se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, e também me seguir em outras redes sociais, do Instagram, do Facebook, agora também do TikTok, sempre postando vídeos novos, atualizados, com questões jurídicas descomplicadas para vocês. Então segue lá e se inscreve no meu canal do YouTube, tá bom? Falando sobre esse assunto divórcio, que essa semana, inclusive, saiu uma reportagem no G1 falando que os cartórios registraram o maior número de divórcios dos últimos 14 anos. Ou seja, esse ano foi o ano que mais se desfez os relacionamentos por questões aleatórias à vida conjugal. Muita gente procurou o cartório para fazer o divórcio. E aí muita gente vem aqui no meu escritório e me pergunta: qual que é o melhor caminho, doutor? Por onde eu começo? Por onde a gente tem que fazer? O que pode e o que não pode ser falado? O que tem que ser feito? Pode ser um advogado para as duas pessoas? Calma, eu vou te explicar tudo sobre esse assunto, mas é importante que você entenda. Se ainda gerar dúvidas e que se você tiver qualquer situação que o seu caso concreto precisa de uma explicação melhor, eu vou deixar aqui um telefone de WhatsApp para que você entre em contato conosco para que eu possa te ajudar de uma forma mais direta no seu caso concreto, explicando, tirando as suas dúvidas, que eu sei, esse momento é complicado e essas dúvidas às vezes ficam te atormentando. Então, nós colocamos aqui à disposição o nosso telefone para te ajudar, tá bom? Primeiro ponto é, o divórcio existe de duas formas, extrajudicial e o judicial. Basicamente, um é feito por meio de uma ação judicial, que vai ter o envolvimento de um juiz, que vai decidir no final homologar o que as partes querem, e o outro é feito diretamente no cartório. As partes já vão com tudo pronto, com tudo que deseja, os dois de forma consensual e realizam o divórcio lá no cartório. Faz a lavratura da escritura de divórcio. E aí acabou-se o casamento. Primeiro ponto importante que a gente precisa explicar aqui é, tanto o judicial quanto o extrajudicial é fundamental que a pessoa seja casada legalmente. Não pode, para o divórcio, ser realizado depois de uma união estável. Se você tem uma união estável com a pessoa e quer desfazer essa união estável, é um outro caminho. Por exemplo, o reconhecimento e dissolução da união estável. Você vai entrar com outro tipo de processo. É muito parecido com o divórcio, mas a nomenclatura e o caminho é outro. Para que você possa realizar o divórcio de fato, tanto judicial quanto extrajudicial, você tem que ter lá a certidão de casamento com a pessoa que você pretende desfazer a relação matrimonial, tá? Então, requisito essencial, estar casado. Próxima situação, vamos agora para a questão extrajudicial. Para que você possa escolher o caminho extrajudicial, um ponto fundamental é que exista consenso, seja consensual, do que vocês decidiram sobre o divórcio. O que vai ficar com quem? Se vai continuar ou não vai continuar com o nome de casado, se vai ter alguma partilha de alguma coisa, se vai ter pensão para um dos cônjuges, se um vai ficar com pensão ou não vai. Isso tudo já tem que estar em consenso para que você chegue no cartório e simplesmente o cartorário descreva essas situações e vocês assinem e fiquem com esses requisitos do divórcio. Agora, se tiver briga, se você ainda não tiver decidido o que vai fazer disso ou daquilo outro, não está um consenso, ainda está discutindo questão eventual traição, se tem dano moral, se não tem, aí não tem jeito. Se tem briga, se não é consensual, o divórcio só pode ser realizado por meio da via judicial, porque vai precisar de um juiz decidir qual caminho vai se tomar para divorciar e também para dividir eventualmente patrimônios. Então, se não tem consenso, se tem briga, de alguma forma, vai ter que ser feito por meio de via judicial. Outro requisito, também necessário você entender, para que você possa ir para a via extrajudicial, é fundamental que não se tenha filhos incapazes ou menores. Ah, doutor, mas se eu tiver um filho menor, eu não posso ir para a via extrajudicial? Não posso fazer o divórcio diretamente no cartório? Existe uma possibilidade que você pode fazer por causa da resolução do CNJ 35, que entendeu o seguinte: para que você possa pedir o seu divórcio de forma extrajudicial, será fundamental que você tenha promovido anteriormente as ações relacionadas aos direitos dos menores. Por exemplo, visitação, alimentos e guarda.
Essa discussão só pode ser feita via judicial. Então, se você promover via judicial a questão dos alimentos, a guarda e a visitação, isso já tivesse sido decidido por meio dessa ação, você pode levar o número do processo, você pode levar uma decisão do juiz para o tabelião, né, fazendo no extrajudicial, e ele realizar o divórcio, porque as questões que interferem para os direitos do menor, do incapaz, já foram decididos por um juiz e avaliados por um promotor de justiça. Então, se você não entrou com a ação judicial para discutir a questão dos alimentos, a guarda e a visita, você não pode fazer o seu divórcio extrajudicial se tiver filhos menores, tá? E aí, se você for promover tudo de uma única vez, só por meio da via judicial, porque tem que ter um juiz, um promotor de justiça, tem que ter o Estado justamente avaliando a questão de direitos do menor ou do incapaz. Não dá para fazer direto. Ponto. Esses requisitos são essenciais, perfeito? Um requisito também importante, mas nesse caso pode ser discutida depois, é a partilha. Ou seja, com que forma vai ficar cada patrimônio. Eu sei que no começo eu falei para vocês, olha, tem que ter um consenso da divisão, mas não quer dizer que você já tenha que colocar exatamente como vai ficar no divórcio extrajudicial, no divórcio consensual. Basta que você mencione os bens, dizendo que a partilha e o formato da partilha vai ser feito posteriormente. Pode ser feito o divórcio assim no cartório? Pode, mas olha, logo de cara, eu não aconselho. Por quê? Para que você possa fazer isso, isso tem que estar muito tranquilo entre vocês, tem que estar muito bacana essa relação, para que futuramente não dê uma confusão para discutir a questão da venda de um bem, de como vai funcionar a questão da posse, quem vai morar, quem não vai morar, de que forma vai ficar isso. Justamente as confusões acontecem posteriormente, que a outra pessoa já arranjou um outro relacionamento, a outra pessoa já casou, aí começam as discussões em relação, vamos vender, não vamos vender, vai deixar de vender? Então, aqui fica um conselho, até mesmo se você está pensando em fazer dessa forma. Avalie. Avalie muito bem se tem condições de lá na frente, daqui a um mês, 2, 3, daqui a um ano, isso não gerar uma briga maior. Às vezes, você já colocar de forma muito certa no divórcio o que vai ficar para quem, de que forma vai ficar para quem, já é o melhor caminho para evitar confusões futuras, tá? Então, no extrajudicial, é necessário que você relacione os bens, mas dividir de fato você pode dividir depois, o que não é aconselhável. A mesma coisa no judicial. O juiz vai decidir justamente as questões patrimoniais, mas isso não quer dizer que você não possa, de outra forma, futuramente decidir com a pessoa aquela relação, porque os bens são disponíveis. Você pode desfazer de um jeito, vender, um ficar com o bem e pagar para o outro. Ou seja, tanto no judicial, no extrajudicial, você pode discutir as questões patrimoniais futuramente. De novo, o que não é aconselhável, porque eu já vi dar várias confusões, pessoas me procurarem aqui no escritório, porque divorciaram há 10 anos atrás, ficou o patrimônio e fica aquela confusão toda, uma briga enorme, tá? Então, se for o seu caso, se você acha que não vai ter briga, aí é uma questão particular sua. Mas, de novo, o conselho de quem atende aqui diversas pessoas por dia e essas confusões são muito comuns, tá? Ponto. Questão da pensão para o cônjuge. Se caso uma das partes decidir pagar pensão para a outra, ficar esse acordo, ó, eu vou pagar, vou sair de casa, mas vou ficar pagando para minha ex-mulher, né, ou para o meu marido, não importa, para quem você vai pagar para o seu companheiro. Dizendo assim, olha, eu vou pagar aqui uma pensão, isso pode ser feito na via extrajudicial? Sim. Na própria lavatura lá da escritura de divórcio, você pode constar também a questão da pensão, dizendo, olha, eu vou pagar pensão para o meu ex-marido ou para a minha ex-mulher, não importa, eu vou pagar por tempo determinado, você pode constar isso lá, que é por um tempo específico, ou vitalício, não sei como vocês decidirem. De novo, quando você vai para o extrajudicial, é justamente que há um consenso entre as partes. Então você vai colocar lá o que vocês já decidiram entre vocês. E isso vai constar no divórcio. Isso pode ser alterado futuramente? Uma das partes que está pagando pensão decidir não pagar mais? Pode. Só que aí você tem que promover uma ação específica para isso, tá? Para discutir a questão do pagamento da pensão. Já se não tiver consenso e uma das partes quiser pensão para ela, ou seja, eu estou divorciando e eu quero uma pensão para mim porque eu acho justo, acho necessário, só por meio de ação judicial para que o juiz decida se é caso que cabe ou não uma pensão alimentícia para um dos conviventes, tá? Se não, não é simplesmente
você achar que vai entrar com a ação judicial e vai conseguir isso. Vai depender do juiz analisar de caso a caso. Precisa discutir algumas coisas. Ponto. Perfeito essas dúvidas gerais, que basicamente são essas. Agora, quando você vai ingressar com a ação, o que você precisa levar? Se precisa de advogado para todo mundo, se um advogado pode fazer tudo. Você vai precisar principalmente dos seus documentos pessoais, RG, CPF, documento do patrimônio, então se for do carro, o documento do carro, se for das casas, as matrículas, os contratos, se tiver ações em bolsa, também a escrituração das ações, ou seja, tudo que tiver no patrimônio que for dividir, é importante você levar para o advogado, para que o advogado possa levar tanto para o cartório, no extrajudicial, ou entrar na ação e colocar na ação se for judicial, tá? Então isso é importante ter nos dois casos. Agora, uma pergunta que muita gente faz pra gente. Ah, doutor, mas eu posso fazer com um advogado só para os dois? Pode ser feito? Pode, desde que tenha a questão consensual, desde que você tenha a questão que não tenha briga. Se você for no cartório, pode ser um advogado para as duas partes. Se você for judicialmente, que também não pode, você não tem briga, você está judicialmente porque tem filhos menores. Você quer fazer o divórcio, já vai fazer a pensão, já vai fazer a visita, vai fazer a guarda, tudo judicialmente. Pode ser só um advogado? Pode. Você pode entrar com um pedido para o juiz apenas homologar. Não ser uma briga, ser só a homologação do divórcio e dessas questões de filhos, que é visita, alimentos e guarda, tá? Então, você pode escolher apenas um advogado. Agora, quando tem algum restício de confusão, não concordei com a questão da pensão, não concordo com a questão aqui do patrimônio, a divisão da casa, eu aconselho que faça com advogados profissionais diferentes. Cada um para se aconselhar com o seu advogado de segurança, para lá na frente uma parte não se sentir lesada, que foi feito com um advogado que foi contratado pelo ex-marido ou pela ex-mulher. Para evitar essas confusões, eu aconselho que se tiver qualquer tipo de restício de briga, é importante fazer com profissionais diferentes. Pode fazer sem advogado? Não. Tanto no cartório quanto no judicial, você vai depender da assinatura de um profissional da área jurídica, de um advogado, justamente para poder te auxiliar, para poder te esclarecer e estar justamente corroborando com o judiciário e com as questões legais de te explicar quais são as consequências de cada caso, tá? Então, a lei já exige a presença de um advogado, tá bom? De novo, gente, eu sei, esse tema gera várias dúvidas, às vezes o seu caso concreto tem uma coisa peculiar, tem uma questão muito sua, muito do seu casamento, muito do seu patrimônio, e você quer saber. E como aqui é um vídeo que, se durar muito tempo, acaba ficando maçante, a gente precisa esclarecer rápido essas dúvidas gerais, entre em contato com a gente aqui pelo WhatsApp, que vai ser o maior prazer explicar para você o seu caso concreto. O que você pode, o que não pode fazer, o que pode, o que não pode dividir, quais são as brigas de fato que vão chegar, tá bom? Então, entre em contato, que será o maior prazer da gente conversar e explicar para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu joinha, dar o seu like, para que a gente possa jogar esse vídeo possa crescer para outras pessoas que precisam desse conteúdo, beleza? Galera, até a próxima.